começando mais um vídeo aqui pra vocês, e dessa vez, galera, vamos focar aí em como estudar para criar jogos. Muita gente pergunta sobre a questão de se é fácil, se é difícil, e vocês estão acompanhando aqui que o processo, assim, inicia de uma forma, assim, podemos dizer, razoável. Então, bora pro vídeo. É isso mesmo, galera. Quando a gente para pensar a forma com que a gente vai começar a criar um jogo, muitas vezes a gente se depara com a questão: o que eu devo estudar para começar a desenvolver jogos? E assim, basicamente, eu vou ser bem sincero com você, eu não sei qual a sua idade especificamente, mas eu imagino que você já deve ter jogado algum RPG na sua vida, seja ele de mesa ou um MMO, podemos dizer assim. E nesse processo de você jogar um RPG, muitas vezes ali você acaba meio que, entre aspas, criando um jogo. Quando você vai jogar um RPG de mesa, é muito mais fácil você identificar esse processo de criação de jogo. Por quê? Você precisa criar um personagem, criar uma história para esse personagem e fazer com que essa história se encaixe ali na sua campanha, né? E o mestre do jogo, que acaba criando todo o universo em qual aqueles jogadores vão fazer parte, também está criando um jogo, mesmo que ele esteja seguindo as regras de um livro, certo? Então, assim, se você for imaginar, você começa a desenvolver jogos a partir do momento em que você joga jogos. Por que você está falando dessa forma? Simples. Se você for parar para olhar, muitas vezes nós, quando estamos jogando, eu não sei vocês, mas pelo menos eu fico assim, imaginando a narrativa que a gente poderia fazer se a gente tomar uma certa decisão, o que vai acontecer. E por aí vai. Então, nesse momento, você está criando essa narrativa na sua cabeça. E na minha visão, quando você vai começar a criar jogos, a primeira coisa que você tem que saber é como criar uma história. Sim, você tem que entender de como você pode criar um universo. Por quê? Na maioria das vezes, o universo que você cria vai fazer uma diferença muito grande no processo das pessoas estarem jogando ou não o seu jogo. E claro que mecânica, programação, ilustração, animação, criação de personagens, tudo isso engloba sim o desenvolvimento de jogos, mas você tem que começar pela parte de criar a sua história, porque quando a gente quer realmente criar um jogo, a gente começa pela história, pelo que a gente realmente quer. Qual que vai ser a ideia base do jogo? Vai ser um personagem que vai sair em diversas fases buscando coletar itens para no final salvar uma princesa? Então, você tem que entender esses elementos que vão fazer, sim, você chegar a desenvolver seu primeiro jogo. Mas a questão do estudo em si, você também tem que focar. Muita gente acredita que tem essa questão de você ter um dom para fazer determinadas coisas. E assim, eu realmente acredito que exista o dom para certas coisas. Às vezes a pessoa já nasce com uma aptidão, sei lá, parece que no DNA dela, e ela consegue desenvolver as coisas muito mais rápido e aprender também muito mais rápido do que as outras pessoas. Porém, qualquer pessoa pode aprender o que quiser. Basta se dedicar e focar realmente no que você quer aprender. Então, por exemplo, quando eu comecei a programar, as primeiras linguagens ali que eu trabalhei foi, vamos colocar assim, a gente não poderia nem colocar como uma linguagem, né? Que era o HTML, o CSS, e aí depois sim entrou uma linguagem, seria o JavaScript. E, tipo, eu fiz um curso de desenvolvimento web e aí depois surgiu um desafio de eu programar em PHP. Então eu fui lá, estudei um pouco de como programar em PHP e aprendi a programar em PHP. A mesma coisa com C# e a mesma coisa com outras linguagens que eu aprendi. Muitas delas eu aprendi sozinho, correndo atrás, estudando por conta própria. E como que eu fiz isso? Buscando informação na internet. A internet está aí para ajudar a gente com tudo que a gente precisa. Principalmente na parte de programação, que você acha muita coisa em sites como Stack Overflow, no caso da Unity, que você acha no fórum lá da Unity. Muitas pessoas
pessoas dispostas a ajudar você com algum problema que você venha enfrentar. E quanto mais a internet evolui, mais fácil fica você aprender a programação. Hoje em dia tem gente que consegue usar o ChatGPT para criar algoritmos para poder fazer a movimentação de um personagem. Então, se você chegar lá e digitar, faça para mim um script de programação de movimentação de personagem, o ChatGPT vai criar isso para você. Então, ficou muito mais fácil você aprender. Só que você tem que começar a entender que não é simplesmente você ir lá e copiar algo que está pronto. Você precisa entender o que é que aquilo está dizendo. E a única forma de você realmente entender aquilo lá seria você estudando, procurando informação, procurando se aperfeiçoar. Da mesma forma, eu considero arte, música e tudo mais. Um exemplo que eu não estudei tanto música, mas eu fiz a música para o jogo do Óbvio. Então, assim, vou fazer uma música para outros jogos que eu desenvolver. E aquela coisa assim, não é que eu tenha o conhecimento de música. Não, eu vou procurar entender como que funcionam os programas, dali eu vou criar a música. Ah, não vai ficar perfeita? Não, não vai ficar perfeita. Por quê? Porque eu só estou estudando a ferramenta. Eu não estou estudando a composição, como trazer a emoção. E tudo isso, existe algum curso na internet que você vai conseguir adquirir essas habilidades. Então, assim, nada mais justo do que para você aprender, você precisa estudar, correr atrás. E quanto mais você correr atrás, mais fácil fica de você aprender. Esse é o ponto-chave. Nada é complicado se você realmente correr atrás. E muitas vezes a gente fica com aquele medo, com aquele receio. E uma das coisas que eu falo para você, você pode ter o medo de começar, pode ter o medo de falhar, mas não faça com que esse medo faça você desistir. Porque eu falo, muitas vezes eu desisti de algo porque eu estava com medo que aquilo ali não fosse dar certo, ou que não fosse ficar da forma que eu queria. Um exemplo é agora, eu estou morrendo de medo da produção do jogo do Chuck Rock, e tipo, eu tô com muito medo, porque eu não sei se o jogo vai sair da forma que eu quero. Mas se eu ficar com essa neura, eu nunca vou fazer, entendeu? Então, basicamente é esse processo. Então, se você quer realmente começar a criar seus jogos, não fique com medo de buscar aprendizado. Você vai errar no primeiro, você vai errar no segundo, vai errar no terceiro. E à medida que você for falhando, você vai tendo sucesso, porque o erro nos leva ao sucesso. Claro que assim, de uma forma que você não possa cometer os mesmos erros. Porque se você cometer os mesmos erros, aí, cara, eu não sei o que eu posso falar para você não. Mas, de qualquer forma, busque o conhecimento necessário para aquilo que você quer. E assim, eu tô falando aqui focado em jogos, mas você pode usar isso para qualquer coisa na sua vida. Qualquer profissão que você queira trabalhar, basta você focar e correr atrás de como você evoluir naquilo que você quer desempenhar. Seja marcenaria, seja criação de jogos, seja desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de app, seja atuar. Sim, você pode fazer tudo isso. Basta correr atrás. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, porque eu confesso para você, há muito tempo atrás, se eu tivesse assistido um vídeo que alguém tivesse falando sobre essa questão de ter medo e não deixar o medo fazer a gente desistir, talvez muita coisa na minha vida teria sido diferente. Pelo menos é o meu ponto de vista. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude a não ter mais medo de tentar, pelo menos, porque não importa, pode não conseguir ser da melhor forma ou da forma que você queria, mas pelo menos você vai fazer. Então, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!